Vamos suando. Vai dar certo. E aí, gente? Hoje eu estou aqui para falar de um assunto um pouco delicado, sensível, mas eu tenho certeza que há um propósito nisso e que esse vídeo pode ajudar muitas pessoas. Então fique aí e acompanhe até o final. Então, hoje eu estou aqui para falar um pouco do transtorno de ansiedade generalizada e a síndrome do pânico. E eu quero contar um pouco da minha vivência com isso, como eu me senti, como eu descobri, como tem sido. Eu sempre fui uma criança bastante ansiosa. Desde os meus 9 anos de idade, eu tinha dores no estômago e procurávamos para entender a origem dessa dor, a causa dessa dor, e nós nunca encontrávamos nada no meu físico intestinal. Então o médico disse que poderia ser ansiedade, as minhas emoções, né, a chamada gastrite nervosa. Mas eu tratei a dor de estômago e eu nunca fui atrás de entender a minha ansiedade. Então a minha vida toda eu sempre fui muito ansiosa. E a ansiedade, né, todos nós nascemos com a ansiedade. Só que a ansiedade, ela funciona como um alarme de um carro. Então, quando tem algo para acontecer, um evento importante, o nascimento de uma criança, uma formatura, um nosso casamento, é normal que a gente se sinta ansioso. É como se a gente fosse esse carro e algo estivesse se aproximando, então ele dispara o alarme. Mas quando aquilo acontece ou você se prepara para aquilo, volta ao normal. Quem tem um transtorno de ansiedade, para mim sempre foi assim. O carro ele disparava e não parava mais. Então, coisas que para muita gente não faz nenhuma diferença, por exemplo, precisamos conversar. Não, mas eu te falo pessoalmente. Então, até chegar aquele dia era um sofrimento, contando as horas, os minutos. E eu sempre falava, Deus, eu não posso ser ansiosa assim. Então, sempre colocando minha ansiedade aos pés de Jesus. E oração, né, e tentando focalizar minha mente naquilo que era real e não me sentir muito ansiosa por isso. Só que há uns 3 meses atrás, eu creio que junho, né, desse ano, eu comecei a sentir dores físicas muito fortes. Então, depois eu fui entender na médica que eram as crises de pânico. Então, eu estava trabalhando no computador de home office e o começo era sempre igual, né, eu sentia a minha perna pulando, e depois a minha mão suava, depois o meu peito já doía, eu já não conseguia respirar, e aquela dor no peito ia aumentando a ponto de ser um incômodo tão grande que eu precisava levantar, sair daquele ambiente, lavar meu rosto, e a dor no peito por vezes era tão grande que a única certeza que eu tinha é que eu ia morrer. A sensação quando você está passando por essa crise, principalmente quando ela tem essa dor no peito, que não são todas que têm esse sintoma, é que você vai morrer. Então, a primeira vez eu senti aquilo, fiquei um pouco assustada, mas eu falei, deve ser, né, o tempo, enfim. Só que isso começou a acontecer todos os dias, praticamente, todos os dias. Começava da mesma forma, então eu levantava, ligava pro Kleber, logo em seguida começou um medo absurdo de ficar sozinha, então eu entrava dentro do banheiro para tomar banho e começava a chorar, porque eu tinha certeza que dentro daquele banheiro sozinha eu poderia morrer a qualquer momento. Então, para tomar banho, o Kleber tinha que estar junto. Eu não podia ficar sozinha em casa. E foi quando ele e as pessoas mais próximas de mim começaram a dizer, você precisa procurar ajuda. Fui até uma psicóloga, uma indicação, e conversando um pouco com ela me encaminhou para uma psiquiatra. E para mim, nesse primeiro momento, ouvir de uma profissional, uma psicóloga, você precisa ir a um psiquiatra, foi um baque muito grande. Porque existe um tabu de que a doença mental, ela não é uma coisa comum, ou não é algo que é físico, é algo que é da nossa cabeça, e que de fato mas é algo que a gente está inventando, ou que é falta de Deus, falta de fé, frescura, é falta de coisa para fazer. E isso entra na nossa mente de forma que nós sofremos. Olha, pra você ver, eu sofri desde pequena e achava que isso era normal, mas não era. Então foi um acúmulo até o meu corpo não aguentar. Então quando ela falou que você precisa de um psiquiatra, eu já falei, meu Deus, vou ter que tomar remédio, vou ter que medicar, como vai ser isso? E eu saí de lá chorando muito, mas assim, fui na médica, precisei enfrentar isso. E conversando com ela, veio esse diagnóstico, né? Ela fez os exames clínicos, fez alguns exames de sangue também. Eu identifiquei que tinha algumas vitaminas no meu organismo que estavam um pouco baixo. Mas aí veio outro baque, que foi a medicação. Ela falou, olha, no seu caso nós precisamos medicar,
né? Então ela me passou as medicações que eu não vou citar o nome aqui, mas eu lembro de sair de lá e parar o carro e chorar muito, falar, Deus, eu não acredito que eu vou ter que passar por isso. Porque o que a gente escuta é que esse tipo de remédio gera dependência, esse tipo de remédio te deixa dopado, esse tipo de remédio, várias coisas, e isso não é uma verdade. Lógico que existem efeitos colaterais, lógico que no início, né, tem essas questões, mas pra mim, que sempre ouviu de grande parte das pessoas, isso foi um baque muito grande. Mas a única coisa que eu sabia é que eu não queria viver naquelas crises. Porque a sensação é de morte, você perde o controle e aquela dor, até a médica me explicou que a dor de fato que nós sentimos no peito no momento da crise é uma dor que se parece com a dor do infarto. Então por isso que a certeza é de que nós vamos morrer, aquela dor e tudo. E então eu fui pra casa e eu liguei pra minha mãe e contei pra ela, né, e tudo. E ela falou, filha, eu sempre vi algo em você, algumas questões, e ela foi me lembrando de coisas que eu não me lembrava, mas como por exemplo, quando a Maria Luísa nasceu, eu não conseguia ficar sozinha, eu tinha muito medo que ela morresse, tinha muito medo que eu morresse, eu chorava muito. E era a mesma coisa, ela falou, filho, quando você ia tomar banho, eu tinha que ficar com ela no colo, te olhando, porque você não conseguia tomar banho sozinha. Então, na verdade, eu já lidava com isso há algum tempo. E quando eu comecei o tratamento, logo no outro dia, eu já fiz os exames que ela pediu, já comecei com a medicação. Foram dias muito difíceis de tentar não tomar o remédio, então eu ficava me segurando, não. Porque tem um remédio que você só toma no momento da crise, né? Que eu tomo no momento da crise. Eu falava, não, eu não posso ter a crise. E isso me gerava uma cobrança, um peso. Eu já não queria sair de casa, então eu não queria ir pra nenhum lugar. Eu queria ficar em casa, no máximo na igreja. Foi um período muito difícil. E quando eu falo assim, eu não sinto tristeza. Agora estou me recuperando, estou no tratamento, mas de lembrar desse sentimento. Esse sentimento de ter perdido o controle e não saber como lidar com isso. Porque apesar de eu ter procurado tratamento logo no início dessas sensações físicas, né, desses sintomas físicos, eu ainda tive muitas crises. Então eu tive crises no culto, eu tive dirigindo, eu tive no shopping e eu poderia muito bem lidar com tudo isso aqui em casa, sozinha, com os meus amigos, a minha família, a minha igreja, meu pastor, porque todos eles me acolheram muito bem, cuidaram, estão cuidando de mim. Eu não tenho palavras para expressar minha gratidão, mas eu estou sobre uma palavra de que das minhas feridas eu saí poder para curar. Então logo no início eu fiz uma postagem que eu estava um pouco sumido do Instagram por conta disso. E vocês não têm noção a quantidade de mensagens que eu recebi de pessoas dizendo que tinham passado por isso. Pessoas que eu não imaginava, pessoas que às vezes estavam próximas a mim, que ouviram coisas absurdas quando foram diagnosticadas com ansiedade, depressão, que ouviram coisas do tipo, isso é falta de orar, isso é falta de fé, isso é frescura. E eu vi essa realidade e eu fiquei assim, gente, mas se fosse qualquer outro membro, qualquer outro órgão, né, um problema no braço, um problema no intestino, nos rins, nós trataríamos com remédios sem nenhum problema, mas quando fala da nossa mente, nós não tratamos como tal. Então eu me deparei com esse tipo de fala. Pessoas que eu creio que não fizeram por maldade, mas que comentaram coisas do tipo, eu creio que isso é coisa do demônio, você precisa orar para repreender. E eu sei que nós devemos orar para repreender qualquer doença, mas isso para nós que estamos passando por um transtorno mental gera um peso. Eu estou passando por isso porque eu fiz algo de errado. Isso é um castigo. E passam muitas coisas na nossa cabeça. Então, eu queria dizer para você que está passando por isso, ou você que conhece alguém que está passando por isso, se solidarize com essa pessoa. A ansiedade e a depressão são doenças muito sérias e precisam ser tratadas. Eu me vi em uma dessas crises que para mim foi a pior de todas. Eu comecei a sentir a dor no peito e logo tive um apagão. Mas eu estava com os olhos abertos. A minha psiquiatra disse que isso é comum em crises severas, mas eu conseguia ver o Kleber, eu conseguia ver a Malu, mas eu não conseguia responder. Eles falavam comigo e eu não tinha forças para responder, eu só via tudo acontecendo. E ver os dois assustados, a Maria Luísa chorando, isso me marcou muito, foi um total sentimento de incapacidade. Então, é muito sério. E há tratamento para isso. E não é falta de Deus, não é falta de fé. Inclusive, eu tive várias experiências com Jesus. Uma delas, em específico, ontem. Eu quero muito compartilhar isso com vocês no próximo vídeo, porque vai ficar muito longo. Então, nesse primeiro momento, eu queria compartilhar com vocês como tem sido
Então eu ainda estou em tratamento, eu já me sinto muito melhor. Eu estou me cuidando com a psicóloga, com a psiquiatra. Eu tenho feito exercício, crossfit. E a psiquiatra disse que se eu não estivesse fazendo exercício estaria muito pior. E uma das coisas que ela me disse que me marcou muito é: não deixe de estar na sua família da fé, né, na igreja. Então eu estou indo aos poucos, eu estou saindo aos poucos, né, nos lugares, dirigindo, mas eu estou me cuidando. E no próximo vídeo eu vou falar com vocês sobre como Jesus está presente nesses momentos. E é nesses momentos que nós somos moldados, forjados à semelhança dele cada vez mais, que tanto sofreu. Até o próximo vídeo.